Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre introdução a vendas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa pequena programação que eu fiz, né, para que a gente possa aqui não se perder em relação ao conteúdo. Então, nós já falamos sobre promoção, começamos a falar sobre tipos de promoção e já falamos sobre propaganda. Né? Propaganda todinha nós já falamos. Então, eu vou falar agora sobre vendas. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre introdução a vendas, que é o primeiro assunto que nós vamos desenvolver agora. Introdução a vendas. E sobre introdução a vendas, o que nós vamos ver aqui sobre introdução a vendas? Né? Nós vamos falar sobre conceito de vendas, as fases da venda, né? Componentes importantes para a transmissão de uma mensagem. Nós já vimos lá, né? Os componentes da comunicação, mas hoje nós vamos nos concentrar na forma de transmitir uma mensagem. Vamos falar o peso que as palavras têm, né? O peso que o tom da voz tem e que a expressão corporal tem na hora de se transmitir uma mensagem. É isso que nós vamos desenvolver hoje, né? Nesse primeiro bloco, falando sobre introdução a vendas. Vamos então começar, né, pessoal? Falando sobre introdução a vendas, é o que nós vamos começar agora, primeiro desenvolvendo as etapas da venda. Quais são as etapas da venda? A venda possui 3 etapas, chamada pré-venda, oferta e pós-venda. Bem, a pré-venda, ela tem por objetivo estabelecer uma via de comunicação entre o consumidor, eliminando qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo à comunicação. É importante estabelecer uma via de comunicação entre você e o seu consumidor, porque se não houver comunicação, não vai haver venda. Dificilmente a pessoa vai comprar uma coisa que ela não está entendendo. Então é necessário que haja uma comunicação. E é evidente que essa comunicação precisa ser uma comunicação clara, esclarecida, objetiva, lógica, para que a pessoa possa não só ouvir o que você diz, mas também para que ela possa entender aquilo que você fala. Senão, ninguém vai comprar uma coisa que não se entende, evidentemente. Então, tudo aquilo que possa se tornar um obstáculo à comunicação tem que ser eliminado aqui na pré-venda. Então, a pré-venda, o objetivo principal da pré-venda é estabelecer uma via de comunicação entre você e o seu consumidor, entre você e o seu cliente, para que, através dessa comunicação estabelecida, possa ser realizada a venda. Letra B é a fase intermediária da venda, né, que é a oferta. Aqui na oferta é onde acontece a compra. É o local, o momento onde acontece a compra. Nesta etapa, ocorre a apresentação do produto e ocorre o convencimento do cliente através das técnicas de vendas e técnicas de fechamento, que nós também vamos estudar. Técnicas de vendas e técnicas de fechamento. Se vocês puderam observar, eu coloquei aqui também na programação. Né? Hoje nós vamos falar sobre introdução e tipos de cliente. Nas próximas semanas, nós vamos falar sobre técnicas de vendas e técnicas de fechamento. As técnicas de vendas e as técnicas de fechamento, elas ocorrem na oferta. Então, a oferta é a parte da venda onde ocorre o convencimento do cliente. A oferta é a parte da venda onde o cliente efetivamente compra o produto. E ele vai comprar o produto através das técnicas de vendas e técnicas de fechamento que nós vamos disponibilizar, vamos utilizar. Por fim, a letra C, né, é a pós-venda. Pós-venda tem por objetivo verificar a satisfação do cliente após a venda, após o cliente ter comprado um produto, criando mecanismos capazes de medir essa satisfação. Nós já vimos isso na nossa segunda aula, que nós falamos sobre plano de marketing. Naquela ocasião, onde nós falamos sobre plano de marketing, nós aprendemos ali, né, que na pós-venda é necessário estabelecer mecanismos de controle aonde, né, criar mecanismos de controle onde você possa medir a satisfação do seu cliente depois que ele comprou o seu produto, como pesquisa de opinião, pesquisa de satisfação, um link fale conosco, alguma coisa que você possa, então, medir a satisfação do seu cliente. Essas, então, são as etapas da venda, né? Pré-venda, oferta e pós-venda. Hoje,
na aula de introdução, nós vamos focar na pré-venda. A oferta nós vamos desenvolver quando nós estudarmos técnicas de vendas e técnicas de fechamento. Quando então falarmos sobre técnicas de vendas e técnicas de fechamento, nós estaremos então desenvolvendo a oferta. Hoje, nós vamos nos concentrar na pré-venda. Eu disse que a pré-venda tem por objetivo estabelecer uma via de comunicação entre você e o seu cliente. Como fazer isso? Pré-venda. É necessário, então, estabelecer, dar importância ao bom gosto e à boa aparência. E a boa aparência aqui, não confunda a boa aparência com o uso de roupas caras. Vocês vão ver o que está ligado aqui à boa aparência. Letra A, né? Hálito e demais odores emitidos pelo seu corpo. Lembre-se que a pré-venda tem por objetivo eliminar qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo à comunicação. E o cheiro ruim, ele é um obstáculo à comunicação. Imagina se a pessoa tem um mau hálito, ou ela sua muito, tem aquele cheiro forte de suor, né? Isso deve ser eliminado, né? Porque isso se torna um obstáculo à comunicação. Ninguém consegue se comunicar bem com uma pessoa que tem mau hálito. Isso é ruim, né? O mesmo acontece com a letra D. Olha só a letra D. Limpeza dos sapatos e roupas. Está diretamente relacionado com a primeira, né? Da mesma forma que ninguém conseguiria se comunicar com uma pessoa com mau hálito, uma pessoa fedorenta, dificilmente você também vai conseguir se comunicar e, evidentemente, vai conseguir vender se você tiver também todo sujo, né? Principalmente se o produto que você comercializa for no ramo da alimentação. Imagina, então, se você for trabalhar com comida, né, e o seu avental está sujo, seu rosto está sujo, sua mão está suja, né? Aquelas, né, sujeiras que ficam nas unhas, né? Eu falo que é francesinhas avessas, né? Ao invés de ter uma pontinha branca, aquele pontinha preta de sujeira, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso é um obstáculo à comunicação. Observe aqui, então, quando eu trato de bom gosto e boa aparência, em nenhum momento eu estou falando aqui sobre a necessidade de utilizar roupas caras. Pelo contrário, estou falando aqui sobre qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo à comunicação. Letra B, cheiro forte de perfumes. Tem pessoas que gostam de usar perfumes, né? Isso é legal, isso é bom, mas tem determinados perfumes que tem que tomar cuidado com o seu uso se você for lidar com o público. Então, aquele perfume muito forte que você gosta de usar, mas que tem um cheiro, uma fragrância muito forte, você deixa para utilizar quando você for passear em algum lugar, né? Agora, quando for trabalhar, a recomendação é que se utilize colônias que tenham cheiro de banho ou cheiro de bebê. Afinal de contas, não conheço ninguém que tenha alergia a banho ou alergia a criança. Agora, um cheiro de perfume muito forte, uma fragrância muito forte, isso pode causar irritação ao nariz de alguém, né? Principalmente a pessoas alérgicas. E aí você dificilmente vai conseguir estabelecer uma via de comunicação se o seu perfume estiver muito forte, agredindo a alergia respiratória de alguém. Recomenda-se, portanto, que não se utilize perfumes de fragrância muito forte. A recomendação é que se utilize colônias que tenham cheiro de bebê ou cheiro de banho. Letra C, mantenha o corpo ereto, porque o corpo fala mais do que palavras. Aqui eu estou me referindo à importância da comunicação gestual, corporal, na hora de se transmitir uma mensagem. Mais para frente eu vou detalhar isso. E na letra E, eu falo sobre o cuidado que precisa ter com roupas e adereços extravagantes. A sua roupa ou o seu adereço não pode chamar mais atenção do que aquilo que você vai ter para dizer. Então, cuidado com o penteado, com a tiara, com o colar, com o brinco, com a combinação de roupas, gravata, pulseira, maquiagem, nada disso pode chamar mais atenção do que aquilo que você tem para dizer. Porque se a sua roupa ou adereço ofuscar, diminuir aquilo que você tem para dizer, a pessoa talvez vai ficar prestando atenção mais na roupa ou no seu adereço do que naquilo que você está falando.
E aí você também foge, desvia do seu objetivo, que é, nesse primeiro momento, estabelecer uma via de comunicação com o seu cliente. Então, essas coisas que eu estou me referindo aqui são coisas que a gente precisa ter cuidados. Componentes da comunicação, em especial na hora de se transmitir uma mensagem. Então, na hora de se transmitir uma mensagem, essa mensagem ela é transmitida de 3 formas. Nós transmitimos as nossas mensagens, né? Aquilo que mensagem que nós queremos transmitir para o nosso cliente. Nós transmitimos isso através de palavras, transmitimos as mensagens através do tom da voz e transmitimos a mensagem através da expressão corporal. E você pode observar que na hora de se transmitir a mensagem, nós transmitimos muito mais a mensagem com a expressão corporal do que com o tom da voz ou do que com as palavras. Não que elas não sejam importantes, mas eu coloquei aí o percentual, o peso de cada uma na hora de se transmitir uma mensagem. Então, na hora de passar uma mensagem para alguém, transmitir uma mensagem para alguém, nós não podemos nos preocupar só com as palavras. Elas são importantes, mas não apenas as palavras. Observe aqui, por exemplo, a terceira, né, que eu falo sobre expressão corporal. Ela é responsável por 55% da mensagem que você transmite é transmitida pela expressão corporal. Isso inclui, né, o bom gosto, a boa vestimenta, né? Você está bem apresentável, né? Você precisa estar apresentável de acordo com a profissão que você escolheu. Então, geralmente, essa apresentação é muito simples, que muitas empresas fornecem uniforme, e basta você estar devidamente uniformizada, né? Ou uniformizado. Mas aqui eu estou me referindo não apenas ao uniforme que você vai utilizar, mas na sua expressão corporal. Quer ver só um exemplo? Faça um teste uma vez na sua vida, né? Se você for entrar numa loja e de um lado da loja tiver um vendedor sorrindo e do outro lado tiver um vendedor de cara fechada, de cara feia, qual dos dois você vai procurar ter informações? Qual dos dois? Que está sorrindo ou que está de cara fechada e está de cara feia? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão procurar aquele vendedor que está sorrindo. Porque na nossa mente, se ele está sorrindo, ele é uma pessoa simpática, ele vai se preocupar com a gente, vai me entender melhor, vai me entender com maior satisfação. Olha quantas mensagens a pessoa passou para você sem falar uma única palavra. Ela só estava sorrindo. E aí você já não, vou ser melhor atendido para essa pessoa, a pessoa é simpática, vou ser atendido melhor, a pessoa vai me atender bem. Tudo isso você chega à conclusão simplesmente pelo fato da pessoa estar sorrindo. Olha a importância que tem a expressão corporal na hora de se transmitir uma mensagem. Já a outra pessoa lá, que tem a cara fechada, você logo pensa, não, essa pessoa está mal-humorada, vai me atender mal, deve estar irritado, não vou conseguir conversar com ele. Olha como a expressão corporal mudou, né, o entendimento seu, né? Então, a mensagem ela é transmitida também através da expressão corporal. 55% da mensagem ela é transmitida através da expressão corporal. O tom da voz. Pense no tom da voz como uma melodia. Uma música, ela é composta de letra e melodia. Pense no tom da voz como uma melodia. Nenhuma música ela é composta de um único tom. Ela é composta de várias notas musicais. E essas notas musicais juntas vão formar uma melodia. E uma melodia, junto com a letra, vai fazer com que determinada música seja bem recebida pelo público ou não. Pense no tom da voz, então, como uma melodia. Eu sempre gosto de fazer a comparação do tom da voz também com filmes de terror. Eu odeio filmes de terror, né? Mas há certamente aqui na sala pessoas que devem gostar de filme de terror. Eu odeio filme de terror, mas eu acredito que tenham aqui pessoas que gostam de filmes de terror. Mas você já percebeu que nas cenas de filme de terror, além do filme, né, além da cena estar acontecendo, tem sempre aquela trilha sonora macabra
Você deve ter percebido. Sempre é acompanhado, um filme de terror, de uma trilha sonora macabra. Pense, então, na trilha sonora como o tom da voz. Não se transmite mensagem só com palavras. Junto com as palavras, tem o tom da voz. Pense no tom da voz como uma melodia. E é claro, né? Nós não podemos esquecer que também para transmitir uma mensagem tem as palavras, né? A transmissão de mensagem através de palavras também são importantes. 55% das mensagens são transmitidas através da expressão corporal, 38% da mensagem é transmitida através do tom da voz e 7% das mensagens são transmitidas através de palavras. E quando eu falo de palavras, eu estou me referindo aqui da importância de escolhermos bem as nossas palavras. Nós precisamos evitar utilizarmos palavras que tenham cargas negativas e passarmos a utilizar palavras que tenham cargas positivas. Nós precisamos entender que todas as palavras ela tem, né, um sentido denotativo e um sentido conotativo. E nós precisamos entender também o sentido denotativo e conotativo das palavras. Vejam só. Por exemplo, ao invés de falar que determinada coisa custa R$10, por exemplo, custa R$100, custa R$50, nós vamos dizer que determinada coisa vale R$100, vale R$30, vale R$100. Porque a palavra custa alguma coisa transmite a ideia de que a pessoa vai ter que gastar algo. E quando fala que a pessoa, que determinada coisa vale, transmite a ideia de que a pessoa está ganhando. Ao invés de usar mais, diga e. E transmite a ideia de soma, mais transmite a ideia de divisão. Eu vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo, né? A ideia de separação. Mais transmite a ideia de separação. E transmite a ideia de soma. Ao invés de falar que determinada coisa é mais cara, diga que determinada coisa tem mais vantagem. Ao invés de falar, usar a expressão custo-benefício, use a expressão benefício-custo. Primeiro o lado positivo, depois o lado negativo. Ao invés de falar que o produto é feito de madeira, ou o produto é feito de zinco, ou o produto é feito de ferro, diga o produto é feito para cortar, para escrever, para anotar, né, para acomodar. Ao invés de falar que a pessoa não entendeu aquilo que você está dizendo, diga que a pessoa entendeu um lado diferente do assunto que você está abordando. O objetivo da escolha de palavras aqui, na hora de se transmitir uma mensagem, tem por objetivo conciliar e não divergir. A ideia tem que ser uma ideia conciliadora, conciliar e não divergir. Portanto, utilize palavras que sigam esse mesmo caminho, que tenham ideias conciliadoras e não divergentes. Lembre-se, embora, né, as palavras tenham um peso de 7%, mas elas são importantes, né? Acompanhadas de uma boa expressão corporal e de um tom de voz adequado. Pense nas palavras e no tom da voz como uma música. Não basta ter apenas letra, tem que ter também a melodia. Não basta ter apenas a melodia, ela precisa ser acompanhada de uma letra. Letra e melodia, né, vão formar uma música, palavras do tom da voz. E junto com isso tem a expressão corporal, são os componentes importantes na hora de se transmitir a mensagem para alguém. Durante a oferta, que coisas nós precisamos nos preocupar? Em primeiro lugar, seja um vendedor consultor. O que significa isso? O que significa ser um vendedor consultor? Vendedor consultor é aquele que, antes de oferecer um produto, examina a necessidade ou desejo do seu cliente, para que daí depois você vá oferecer o produto. Por exemplo, suponhamos que você trabalhe numa loja de calçados. Quando um cliente chega em sua loja, antes de você oferecer calçados a ele, pergunte a ele, por exemplo, né, em que ocasião específica ele pretende utilizar o calçado, se é para uma festa, se é para o dia a dia, se é para a prática de esporte, e se for para a prática de esporte, qual esporte? Dependendo da informação que seu cliente passar para você, aí você vai oferecer um calçado ou outro.
né? Cada um para determinada situação que o seu cliente falou para você. Dessa maneira, você vai estar agindo como vendedor consultor. Você, dessa maneira, vai estar agindo na intenção de satisfazer o desejo do seu cliente ou a necessidade dele. Se for roupa, é a mesma coisa. Só entrando na sua loja lá querendo comprar uma roupa. Mas que tipo de roupa? É para dormir? É para passear? É para dar de presente? Se for para passear, a ocasião é mais descontraída ou a ocasião é mais formal? Né? Quer uma coisa mais confortável? Algo mais rígido? Que tipo de produto, né? Que tipo de evento a pessoa vai participar? Dependendo daquilo que a pessoa falar para você, você vai oferecer um produto ou outro. Cuidado com o vai a si mesmo, entre aspas, com R mesmo, né? O vai a si mesmo é uma desgraça, porque até a pessoa sabe que aquele produto não vai satisfazer a necessidade ou o desejo do cliente. Mas na ânsia de vender por vender, a pessoa pensa, vai assim mesmo. O vai a si mesmo é ruim por causa disso, porque a pessoa ela vai de encontro à lei dos mínimos. A lei dos mínimos diz que todo atendimento ele precisa ser cuidadosamente realizado para que não passe para o cliente nenhum defeito sobre o seu atendimento. Porque qualquer defeito que seja vai ser prejudicial para uma futura compra. Por exemplo, muitas pessoas acham que 1 ou 2% de falha no seu atendimento que é irrelevante. Mas será que 1 ou 2% de falha no atendimento é realmente irrelevante? Pense por um momento, né? Pense por um momento. Será que as moças aqui na sala teriam seus filhos numa maternidade cujo slogan fosse: a cada 100 crianças que aqui nascem, 2 somem? É claro que não, né? Embora sejam apenas 2%, mas para você vai ser muito. Ou será que vocês viajariam de avião numa companhia aérea cujo slogan fosse: a cada 100 aviões que aqui decolam, 2 caem? Será que você viajaria de avião num lugar assim, numa companhia aérea assim? É óbvio que não. Isso é evidente de que 2% ou 1% no meu atendimento, no nosso atendimento, diante do cliente, isso vai ser prejudicial. Nós precisamos, então, sempre mirar o atendimento 100%, né? Não o atendimento 98% ou 99%. Sempre mirarmos no atendimento 100%. 4, isso aí, infelizmente, é muito comum, né? Mas nós precisamos ter cuidado com isso. Não finja ter a intimidade que você não tem, porque isso vai soar falso. Você nunca viu a pessoa na vida e fala: ah, meu querido, meu bem, meu amigo, meu amor. Isso soa falso. A forma de tratamento que nós devemos utilizar é a padrão, senhor ou senhora. Se a pessoa não quiser ser chamado de senhor ou não quiser ser chamado de senhora, deixe que a pessoa fale. Talvez a pessoa diga assim, né, para você: não, senhora está no céu, pode me chamar de você. Ou senhor está no céu, pode me chamar de você. Aí você trata a pessoa como você. Mas de uma forma tradicional, trate as pessoas como senhor ou senhora. Nada de tentar forçar uma intimidade que você não tem. Você nunca viu a pessoa na vida. Aí vai lá: ah, meu querido, meu amor, meu bem. Não, vamos tratar as pessoas assim, porque isso soa como um atendimento falso. Seguindo. As pessoas tomam muitas decisões, muitas dessas decisões são muito mais baseadas na emoção do que na razão. Nós já vimos isso em outros momentos, onde eu falei que o consumo das pessoas se dá muito mais, né, no que diz respeito à satisfação de um desejo do que à satisfação de uma necessidade. Consumir é muito mais a realização de um desejo do que de uma necessidade. As pessoas tomam muito mais decisões no afã do momento, baseada na emoção, do que baseada na razão. Se as pessoas comprassem apenas aquilo que elas precisariam, a economia do mundo estaria falida. Você pode observar, a maioria das coisas que são comercializadas para a satisfação de um desejo e não para a satisfação de uma necessidade. Em pesquisa realizada aqui no Brasil, constatou-se que 30% daquilo que é comprado são coisas que você não precisa ou coisas que você não usará mais. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm coisas na sua casa que comprou
e usou pouquíssimas vezes, ou sequer usou alguma vez, né? Mas que você comprou. Naquele momento você comprou porque você estava emocionado, mas que depois, de fato, percebeu que aquilo não era realmente necessário. Assim, nós podemos concluir nessa aula de introdução a vendas que as vendas têm duas regras importantes. Primeira regra: vender não é raciocinar, vender é emocionar. Vende quem emociona e não quem raciocina. Então, se você quiser vender, né, emocione o seu cliente, porque a emoção, né, emoção está muito mais ligada ao desejo, e as pessoas consomem muito mais desejo do que consomem necessidades, enquanto necessidade está ligada à razão, né? Os desejos estão ligados à emoção, e as pessoas compram muito mais quando elas se emocionam, por dois motivos principais. A pessoa que ela é emocionada, ela compra mais rápido, e a pessoa que é emocionada compra em mais quantidade. Então, se você quiser vender, emocione os seus clientes. Vender não é raciocinar, vender é emocionar. Né? Se você for tentar raciocinar com o seu cliente, possivelmente você não vai vender, porque o raciocínio envolve análise, ponderação, comparação, cálculo, e depois disso tudo, a pessoa pode chegar à conclusão de que ela não precisa comprar aquilo que você está vendendo. Agora, se ao invés de raciocinar, você emocionar a pessoa, e tem vários sentimentos, né, que você pode fazer com que a pessoa seja emocionada: tristeza, amor, paixão, alegria, excitação, são vários sentimentos que você pode explorar. Né? Se você, então, conseguir emocionar o seu cliente, você vai estar mais próximo da venda do que se você tentar raciocinar. E a segunda regra de venda é que vender não é caracterizar, vender é beneficiar. Nós vamos explorar muito mais essa segunda regra quando nós falarmos sobre técnicas de vendas. Né? Quando nós abordarmos esse tema, técnicas de vendas, nós vamos explorar muito mais essa segunda regra de vendas, que é vender não é caracterizar, vender é emocionar. Vamos entender o que significa isso. Com isso, pessoal, nós terminamos o primeiro bloco da aula de hoje. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar, então, agora nós vamos falar sobre o segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos desenvolver o assunto tipos de cliente. Vamos começar, mais uma vez, compartilhando aqui a minha tela, né? Nós estamos aqui, tipos de cliente. Nós acabamos de falar sobre introdução e vamos falar agora sobre tipos de cliente. Esse aqui é o assunto que nós vamos desenvolver agora. Tipos de clientes. Tipos de cliente é o que nós vamos desenvolver. Né? Nesse momento, nós vamos falar agora sobre como devemos agir, como devemos reagir diante de cada cliente. Nós vamos analisar alguns, uns mais fáceis de lidar, outros mais difíceis de lidar, mas nós vamos ver como devemos reagir diante de cada um deles. O primeiro cliente aqui que eu vou abordar é o cliente impaciente. Né? Como é que é esse cliente impaciente? O cliente impaciente é aquele cliente que é um perguntador cíclico, fica toda hora perguntando as mesmas coisas. Ele é insistente, compulsivo e às vezes chega até a insultar quando é contrariado, né? Seu burro, seu idiota, você não entende o que eu estou falando, né? Seu lento, seu lerdo. E também é capaz de fazer piadas de mau gosto. Então, são características de um cliente assim. Como agir? Né? Como fazer? O que fazer com um cliente assim? Né? É necessário tratá-lo com brevidade, ou seja, ser breve e contundente naquilo que você irá dizer, né? Esse tipo de cliente, né, ser breve, mas tratar com cortesia. Esse tipo de cliente exige sinceridade, segurança nas respostas e autocontrole. Autocontrole para você não revidar, né? Para ele falar assim, você é um idiota. Você fala, idiota é você. Aí pronto, né? Desandou a conversa. É necessário também ser sincero naquilo que você vai falar e ter segurança nas suas respostas. Não ficar titubeando. A pessoa faz uma pergunta e você, bem,
Esse aí, enfim, talvez... Aí a pessoa percebe que você não está seguro naquilo que você está dizendo. Então, não é a maneira correta de agir com o cliente impaciente. Então, como agir com o cliente impaciente? Vamos tratar ele com brevidade, vamos ser breves, mas com cortesia. Esse tipo de cliente exige sinceridade, segurança das respostas de autocontrole. O segundo cliente é o cliente silencioso. Cliente silencioso, ele não demonstra ter conhecimento daquilo que você está falando ou daquilo que está sendo abordado, do assunto que está sendo desenvolvido, aparenta um ar de cansaço, mostrando-se sempre pensativo e quase não fala. O cliente silencioso, ele pode ser silencioso por duas questões. Ou ele não está entendendo o que você está dizendo, e aí ele prefere ficar calado do que fazer uma pergunta ruim, né? Ou ele é uma pessoa tímida. São os dois motivos que fazem com que alguém seja silenciosa. Ou ela não está entendendo o que você está dizendo, aí a pessoa prefere ficar calada do que fazer uma pergunta, ou, né, a pessoa ela é tímida por natureza. Como nós devemos agir com uma pessoa assim? Primeiro, é necessário induzir o cliente ao diálogo. Como que você pode induzir o cliente ao diálogo? Eu continuo. Bastando apenas formular perguntas claras, perguntas simples, criando um clima de consideração e atenção. Então, é necessário criar um clima confiável, confortável, aonde a pessoa se sinta confortável de expressar a opinião dela, de falar. Crie, portanto, um clima amigável. Crie um clima descontraído. O tom da voz vai ser importante para isso. Né? Se você utilizar um tom de voz ameaçador, contundente, né? Talvez imperativo, a pessoa ela vai se sentir amedrontada e não vai falar. Agora, se você utilizar um tom de voz mais amigável, mais confortável, mais descontraído, né? Aí a pessoa se sente mais à vontade para expressar a opinião dela. Afinal de contas, você só vai saber se a pessoa vai gostar ou não daquilo que você está falando se ela expressar aquilo que ela está sentindo. E você só vai conseguir fazer isso se a pessoa falar. Então é necessário, né, criar mecanismos para fazer com que o seu cliente fale. Portanto, né, induz o cliente ao diálogo fazendo perguntas simples. Mas é fazendo perguntas simples, não vai fazer pergunta muito pomposa ou pergunta de difícil raciocínio, não. Algo simples que motive a pessoa a falar. Então a pessoa começa a falar um pouquinho e se sente confortável, ela vai começar a falar mais, e aí você vai descobrir mais sobre a pessoa, e aí você vai poder, né, direcionar o seu assunto para um produto ou outro que você está comercializando. Cliente barganhador. Barganhar significa procurar insistentemente por vantagens. Então, cliente barganhador é aquele cliente que quer ter vantagem em alguma coisa. Ele quer ter algum tipo de vantagem. Por isso que ele é chamado de cliente barganhador. Ele quer ter algum tipo de vantagem. Como agir com uma pessoa assim? É necessário agir com tato, né, com cuidado, analisando minuciosamente a fala dessa pessoa, para que você possa argumentar com convicção. É importante saber até onde você deve ir, né? Ou seja, você precisa saber qual é o seu menor preço ou qual é a maior vantagem que você pode oferecer para não perder o cliente. Claro que você não vai fazer nenhuma loucura, mas você precisa saber qual é a sua margem de negociação. E todo produto é uma margem de negociação. Sempre começa com uma margem maior, podendo chegar a uma margem menor. É normal, funciona dessa forma. Você precisa também saber qual é a sua margem de negociação, qual é o menor preço que você pode oferecer, né? E qual é a maior vantagem que você pode oferecer. Sempre, nesse caso do cliente barganhador, trabalhe com duas coisas: preço e prazo, prazo e preço. Por exemplo, a pessoa chega e fala para você, né? E fica insistindo: ah, mas você não me dá um desconto? Ah, você me dá um desconto. Se você me dá um desconto, eu compro. Aí você fala: pois eu te dou, por exemplo, R$20 de desconto, R$30 de desconto, ou porcentagem, se você pagar à vista. Se você pagar à vista, eu te dou tantos por cento de desconto. Beleza, né? Você trabalhando aí com preço ou prazo. Aí a pessoa fala: ah, mas infelizmente eu não tenho como pagar isso à vista, né?
Aí você fala, então o preço, eu posso pegar o preço normal e parcelar em mais vezes. Sempre passe nisso, né? Preço e prazo. Trabalhe nesses dois assuntos aí na hora de você tratar com o cliente barganhador, né? Ele vai barganhar um preço, mas me dá um desconto, te dou um desconto. Se você pagar à vista, eu te dou um desconto. Pronto. Né? Então, você está, dessa maneira, você está dando uma vantagem para o cliente e está obtendo alguma coisa em troca, que é o pagamento à vista. Né? Se a pessoa não quiser a vantagem, você parcela. Talvez você parcele 2 vezes, sei lá, dependendo do seu produto, 3, 4, 5, 6 vezes, sei lá. Agora, se a pessoa quiser uma vantagem, pague à vista. Sempre pense nesses dois casos aí na hora de tratar com o cliente barganhador. Mas lembre-se, você precisa saber qual é a sua margem de negociação, até onde você pode ir. Seguindo. Cliente indeciso. O cliente indeciso é um cliente confuso. Apresenta um ar de apreensão permanente, sempre quer conversar mais, pergunta sobre coisas que já perguntou e, às vezes, tem raciocínio lento. Talvez vocês conheçam pessoas assim, né? Tem um raciocínio lento. O que fazer? Haja com moderação, com calma e muita paciência, respondendo sempre e de forma sincera as perguntas feitas por ele várias vezes. O cliente indeciso, ele, por ter um raciocínio lento, ele pode não acompanhar a velocidade do seu pensamento. Então, fale mais devagar, seja mais paciente, evite dar informações desnecessárias. Não, é como encher um copo, né? Não enche o copo a ponto de transbordar. Então, passe para ele apenas informações que sejam úteis para ele. Uma outra pessoa que tem um copo de conhecimento maior, você pode dar mais informações. Mas como ele tem um copo de conhecimento menor, né? Tem um raciocínio mais lento, então dê informações que sejam suficientes para que ele possa tomar a decisão de comprar ou não o produto. Cliente confuso. Cliente confuso é o mesmo que o cliente indeciso, nós acabamos de falar, são similares, né? Cliente confuso é o cliente indeciso. Então, tudo aquilo que eu falei para o cliente indeciso aplica-se aqui também em cliente confuso. Né? Ele é capaz, inclusive, de mudar de opinião constantemente. Faça apresentações firmes e convincentes, reiniciando com paciência sempre, toda vez que o cliente solicitar. Toda vez que ele fizer uma pergunta ou dizer que não entendeu, né, você explica de novo. Né? Lembre-se que o cliente indeciso e o cliente confuso são clientes, são pessoas. Né? E pessoas têm ações e reações diferentes. Por isso nós estamos falando aqui, tipos de cliente. Lembrando que os clientes também são pessoas. Então, as características que o indivíduo tem, os clientes terão também, porque clientes são pessoas. Né? E se ele está conversando com você, olhe para os seus clientes sempre como prospectivos compradores seus. Você não pode chegar para o cliente e falar assim, ele não vai comprar comigo. Esse aí não vai comprar. Esse aí não vai querer comprar. Não, não pense dessa forma. Nós podemos nos enganar com a aparência das pessoas. Haja sempre como se os seus clientes fossem prospectivos compradores seus. Cliente agitado, né? Hiperativo, agitado, né? Não para quieto, pessoa inquieta, geralmente interrompe sua fala, não tem paciência de ouvir, é muito rápido na explicação, está fazendo tudo com muita pressa, muito agitado. Você deve conhecer pessoas assim. O que fazer, né? Como agir, reagir diante de uma pessoa dessa? Haja com calma, falando moderadamente, mas sem se irritar. Deve-se evitar ao máximo abordar questões de duplo sentido. E deve ter respostas claras, objetivas e precisas. Dessa maneira, né, você vai... Nada de enrolação, né? Já fez uma pergunta, pai, como se fosse um jogo de ping-pong, né? Pai, bola, vai lá, vai cá, vai lá, vem cá. A pessoa está rápida, a pessoa é agitada, então não vamos nos delongar. A pessoa fez a pergunta, seja direto. A pessoa fez outra pergunta, seja específica. Né? Dessa maneira, né, nós vamos ser bem-sucedidos na hora de agir com o cliente agitado. Cliente de bom senso. É o sonho de todo mundo que trabalha com o público, que todos os clientes fossem clientes de bom senso. É uma pessoa amável, agradável e inteligente. Quem não gostaria de atender alguém assim? Como agir com cliente de bom senso? Haja com atenção, demonstrando prestabilidade, né, sendo prestativo, mantendo sempre um clima de simpatia e cordialidade. Afinal de contas, a pessoa é uma pessoa amável, agradável e inteligente. Cliente bem-humorado.
Cliente que ri fácil, né? Tá sempre com um sorriso estampado no rosto, como a imagem que vocês estão vendo aí, né? Pessoa agradável, de conversa envolvente, mas que é capaz de se desviar facilmente do assunto, dificultando o diálogo. Talvez conte uma piada, uma história de vida, né? Algo engraçado, que se desvie do assunto em questão. Como agir? Tem habilidade e busque constantemente retomar o rumo da conversa. Quem tem que dirigir a conversa é você, não seu cliente. Não perca as rédeas da situação, porque senão a pessoa com conversa envolvente, talvez ela vá conduzir a conversa e não você. Você vai se tornar passageiro da sua própria conversa. Portanto, né, essa é a maneira de agir com um cliente bem-humorado. Cliente inteligente, ou que aparenta ser inteligente. Sabe tudo sobre tudo e não gosta de argumentos fracos. O que fazer? Usar de bom senso e lógica, nunca omitindo informações. Aqui talvez você precise dar mais informações do que informações simples, né? Diferente lá do confuso, que você dá informações mais simples, aqui você vai dar informações mais precisas, né? Você vai dar mais informações para ele, porque é uma pessoa inteligente. É muito importante estar bem informado sobre o seu produto, você precisa ser especialista. Tenha bastante segurança em tudo aquilo que você tem para dizer para ele. Cliente presunçoso é aquele que acha que sabe de tudo. Sempre fala, eu sei, depois de tudo aquilo que você fala. Pouco argumenta e quase nunca ouve os seus interlocutores. Fala bastante. Presunçoso é aquele que acha que sabe. E muitas vezes o presunçoso ele interrompe aquilo que você está dizendo, como se ele já soubesse o que você iria falar depois. Talvez até você conheça pessoas assim, né? Nem deixa você falar e já te interrompe. Pessoa, como se a pessoa já soubesse o que você iria dizer depois, e na maioria das vezes não é aquilo que você iria falar. Tenha muita habilidade, dê valor ao seu cliente, sem, contudo, bajulá-lo. Né? Não vai bajular a pessoa, vai dar informações precisas, atendê-lo com cordialidade, assim como você faria com os demais. Cliente detalhista é a pessoa que quer saber detalhes. Não entende como funciona bem as coisas, mas e demonstra ter, né, dificuldade de associar ideias. Como agir? Fale de forma pausada, falar pausadamente, várias vezes com clareza, não se prendendo a detalhes desnecessários. Às vezes a pessoa ela é detalhista nem sabe como funciona aquilo. Ela quer saber de detalhes que sequer ela vai utilizar. Mas tenha bom senso na hora de tratar uma pessoa assim. Por fim, esse talvez seja o cliente mais difícil de lidarmos, que é o cliente agressivo. Aquele cliente que quer partir para a briga, talvez passe para a ofensa verbal, gosta de discutir por qualquer coisa, seja muito ou pouco importante. Critica abertamente, talvez fale, você é um burro, você é um idiota, né? Você é um imbecil. Tudo é um motivo para brigar. A pessoa está sempre pronta para a briga, sempre de punho cerrado, pronto para a briga. Um cliente agressivo. Existem pessoas assim. E como pessoas são clientes, existem clientes assim também. O que fazer? Não interrompa a fala do cliente. Isso pode ser pior. Deixe liberar a raiva dele sem, contudo, partir para ofensa física ou ofensa verbal. Nunca diga que ele está nervoso, porque isso vai deixar a pessoa mais furiosa. Use frases que ajudam a acalmar a pessoa, como imagino como o senhor talvez esteja se sentindo, imagino como a senhora talvez esteja se sentindo, o senhor tem razão, a senhora tem razão, se de fato a pessoa tiver. Farei de tudo para tentar resolver o seu problema. Procure utilizar uma linguagem e palavras apaziguadoras, já que tem por objetivo juntar e não separar. Agora, evite usar expressões, né, que sejam expressões de guerra, como a pessoa está. A pessoa chega e fala assim, mas você é imbecil. Você fala, imbecil é você, seu idiota. Pronto. Você está apagando incêndio com gasolina, né? A pessoa fala assim, mas isso que você está fazendo está errado. Você fala assim, errado está você. Quer dizer, você está apagando incêndio com gasolina, né? A situação que já está quente, né? Vai ficar pior ainda. Né? Procure sempre ter um clima apaziguador. É claro que, evidentemente, se as coisas ultrapassarem, né, a normalidade, ultrapassarem o senso, né, de convívio social,
né, que às vezes a pessoa ultrapassa o limite do convívio social. Então, se a pessoa ultrapassar os limites do convívio social, aí não entra em outra escolha, talvez chamar a segurança da empresa, a segurança do prédio, né, o gerente, ou, em alguns casos extremos, até mesmo chamar a polícia, né, porque, né, nós precisamos tolerar as pessoas dentro do convívio social. Né? Agora, se ultrapassar, né, questões relativas ao convívio social, aí não dá. Né? Aí a pessoa talvez precisa de uma correção que não é nós que nós vamos dar, e sim, talvez, a justiça, a polícia, que precisa fazer com que a pessoa diminua esse afã, né, de agressividade que talvez tenha. Assim, pessoal, nós concluímos nesse segundo bloco os tipos de cliente. Tipos de cliente que nós desenvolvemos até agora, né? Tem por objetivo saber como as pessoas são, né? E quando eu atender alguém, nós atendermos alguém, podemos identificar quais dos tipos a pessoa é, para daí sabermos como devemos agir. Né? Essa vai ser uma maneira muito melhor de nós tratarmos, nos relacionarmos com os nossos clientes, até mesmo, né, facilitando, né, a venda.